Fazendo uma retrospectiva aqui, nós estamos falando sobre um estudo realizado por Dr. Hammer, onde ele constatou, estudou, definiu, firmou que todo evento impactante, inesperado, que é sofrido de forma dramática, existe uma inscrição tríade, onde ao mesmo tempo o seu corpo recebe o descarregar de uma conotação feita do seu cérebro com o seu sentimento. Então, o que é essa tríade? Psique, cérebro e órgão. Eu sinto, meu cérebro codifica o meu sentimento, e como eu não tive recursos para resolver isso naquele momento, recursos externos, eu tive que jogar isso, o meu cérebro teve que jogar isso para o corpo. E dando uma ampliada aqui sobre essa amplitude do sentimento, não é qualquer evento e não é um pequeno evento e não é um único evento que vai me causar uma patologia, por exemplo. Um sintoma às vezes até causa uma dor de cabeça, né? É algo rápido ali naquele momento, sofri uma pressão, eu sofri uma contrariedade, às vezes o meu estômago também deu uma embrulhada, fiquei ruim, quero deitar um pouquinho, descansar, preciso de um repouso, né? Então é rapidinho passa. A enxaqueca já é uma outra história. Então eu quero dizer ocasiões que são repetidas e repetidas de forma muito intensa, ok? E na live de hoje nós vamos especificamente falar sobre intestino. Sou Ana Cláudia Lodo, fisioterapeuta e trilhando o caminho de terapeuta desde 2017. E aqui nessa caminhada de um ser mais evoluído, com mais conhecimento, autorresponsabilidade e trilhando aí um caminho de ajuda para que você possa ter uma trilhagem de vida mais saudável. Então, estou aqui doando meu tempo, minha energia, meu conhecimento, um pouquinho, mas de coração, para você conseguir entender algumas coisas na sua vida e você mesmo estar aí resolvendo, ajudando o seu corpo, ajudando o seu cérebro, o seu emocional, criando uma inteligência emocional, né? Porque quando se adquire uma inteligência emocional, você tem aí uma resiliência em ter uma emoção, lidar com essa emoção e resolver essa emoção. Porque não importa o que você sente, o que vai importar é o que você vai fazer com isso. Não importa o que fazem para você, e sim o que você vai fazer a partir disso. É aí que pesa no seu corpo. Então, sempre que existem inscrições cerebrais no sentido de comprar ofensa, comprar o problema do outro, comprar a história do outro, ajudar o outro que não tem nada a ver comigo, mas eu tô ali ajudando, isso para você é pesado. Por quê? Porque o problema não é seu. Então, as inscrições, elas ocorrem quando estão fora dos contextos. Porque quando você está dentro do seu contexto, da sua vida, as coisas são mais amenas para você, as inscrições são menores, mas quando você sai um pouco da sua vivência, do seu território e vá no território do outro, aquilo é pesado para você. Então, principalmente, a gente fala que tudo parte da primeira infância. Por quê? Porque a primeira infância é onde você começa a descobrir o mundo. Você não sabe nada ainda, você tá ali, é uma folha de sulfite em branco, quase em branco, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas você tá ali descobrindo. Então, quando você pisa em territórios minados, a explosão para você é muito desastroso. E isso vai ficando pesado, isso vai inscrevendo no seu cérebro, nas suas emoções. E aí, quando você tá lá na frente, já numa idade avançada, quando você vive eventos parecidos dentro do mesmo trilho de historinha que você viveu na infância, que foi marcante, que foi várias vezes, que foi massacrante,
você relê aquilo, o seu corpo relê aquilo. Então, às vezes a história nem é tão grande, é pequena, tanto que às vezes dentro da sessão eu pergunto, mas o que aconteceu um pouco antes desse sintoma? Nada de diferente. Por quê? Porque era corriqueiro. Mas era corriqueiro, só que aconteceu muito esse evento. Então acaba que o corpo não aguenta mais, né? E se ele não acha recursos externos para resolver, ele vai achar recursos internos. E aí ele vai falar como sintomas. Então, dentro do sistema digestivo que a gente está abordando, um folheto embrionário que chama endoderma. E o que seria esse folheto embrionário? É o folheto por onde a gente é formado lá na barriga da nossa mãe. Somos formados a partir de 3 folhetos. Endoderma é o nosso tubo, né? Desde a deglutição do alimento até a digestão e a eliminação dele e a reprodução. Temos o nosso folheto embrionário ectoderma, é o nosso revestimento, é a nossa cápsula protetora. E temos esse preenchimento entre endoderma e ectoderma, que é o mesoderma, fica no meio. Então é o que me estrutura. O que me estrutura? Ossos, músculos, ligamentos, tendões, cápsulas. Toda essa parte estrutural que nós temos, corrente sanguínea, linfática, enfim. Toda essa parte estrutural é mesoderma. E nós estamos falando aqui, já estamos na 4ª aula, live, vídeo, seja lá onde você esteja ouvindo isso, vendo isso, falando sobre esse primeiro folheto embrionário, que é o endoderma. E quando existe alguma inscrição nesse folheto embrionário, vai se manifestar no corpo dentro desses órgãos vitais, porque são conflitos relacionados com a nossa sobrevivência, com a vitalidade, com receber o alimento, com receber o ar que respiramos. Então são nessa faixa de assunto que está relacionado esse folheto embrionário endoderma, certo? E dentro disso, falando do intestino, para a gente entender um pouquinho, contextualizar a função do intestino, vamos relembrar aqui que a gente põe o alimento na boca. Dentro da boca já existem algumas enzimas que começam a fazer a digestão. Aí essa comida que já está começando a ser diluída vai ser engolida, passando ali pelo esôfago e chegando no estômago. Lá no estômago vão ter também o suco gástrico, né? São outras substâncias que vão entrar em ação ali. Vai ter o suco pancreático, a bilis. Tudo vai estar ali fazendo a digestão alimentar. A partir daí, ele vai ser jogado para o intestino. Dentro do intestino existem várias estruturas. Intestino delgado, intestino grosso. Vou mostrar aqui, não sei se dá para ver. Aqui. Então, aqui, ó, intestino delgado, daí ele passa para o intestino grosso, tá ao contrário aqui, mas tudo bem. Vem para o reto e é eliminado. Aí, junto nas estruturas aqui, a gente tem o apêndice, né? Tem o cego, algumas estruturas a mais ali com outras funções. Mas, basicamente, o nosso intestino é isso. O alimento no intestino delgado, ele vai ter uma função de... O intestino delgado vai ter uma função de reabsorver os nutrientes deste alimento que foi ingerido. E o nosso, isso eu tô falando grossamente, tá, gente? A imunidade também, o intestino delgado tem função de nos auxiliar na imunidade do nosso corpo. Existem aqui as nossas bactérias, né, a microbiota do nosso corpo, importantíssimo para a nossa sobrevivência. Inclusive, em 2008, foi confirmado mesmo, né, saiu um livro, trabalho científico sobre a descoberta que temos 10 bactérias para cada célula do nosso corpo. Então, nós somos praticamente um ser bacteriano, né? Que possui células. Nós temos mais bactérias do que células.
Então, essa parte do intestino é muito responsável por essa defesa e proteção do nosso corpo. E o nosso intestino grosso, que é esse que está em volta aqui, ele vai fazer uma absorção da água para deixar o bolo fecal mais preparado para ser eliminado. Então, aqui uma breve contextualização sobre o nosso sistema digestório e eliminatório, ok? Nós já falamos aqui em outras aulas sobre os sentimentos que envolvem esses órgãos relacionado a deglutir, engolir o alimento, pôr o alimento na boca, né? Estômago e correlacionado aí com o nosso emocional. E hoje, relacionando o intestino, nós vamos falar sobre alguns sentimentos que envolvem esse intestino. E quais são esses sentimentos? Raiva, sentimentos de mágoa, sentimentos de medo. Então, são sentimentos que surgem devido a algum evento, devido a alguma situação, devido a algo que está acontecendo ali naquele momento ao meu redor, que é demais para eu resolver naquele momento, não consigo resolver totalmente aquilo naquele momento, e o meu corpo vai criar mecanismos para absorver esse impacto que foi feito através desse sentimento. Aí você pergunta assim, tá, mas não se vive sem raiva. Ok, verdade, concordo com você. Não se vive sem raiva. E existem pessoas que têm isso mais aflorado do que outras, tá? E outro detalhe que eu quero falar aqui, que raiva não é algo que a pessoa traz para você. Raiva é um sentimento que é seu. Ele está produzido dentro de você. E alguma pessoa, ou uma situação, uma vivência, desperta essa raiva por algum gatilho que faz com que isso venha para fora e aflore. Mas isso começa a ser formado e brotado dentro de você desde a infância. Por isso que, assim, brincadeiras que irritam muito a criança, faz as crianças que tem adultos que gostam de instigar esse sentimento na criança, porque acha bonito a criança ficar nervosa, ir lá e bater e socar e pá, e como brincadeira. Mas para a criança não é brincadeira. Para a criança aquilo é muito sério. Para a criança aquilo é muito pesado. Então, essa criança começa a ter contato com esse sentimento muito cedo, essa raiva. E isso vai se formando dentro dela. E expandindo aí para a fase adulta, ela vai ser aquela pessoa de estupim curto. Tem outras coisas também, tá, gente? Tem muita coisa, assim, que pode desenvolver isso. Quem já assistiu outras aulas viu sobre os pensamentos também. Mas aquela pessoa ali que é muito curta e grossa, preto e branco, não tem paciência para nada. Você fala, ela já vem se defendendo, agredindo, né? Então, além disso tudo, também existem outros comportamentos que faz a pessoa estar assim também. Mas vamos fixar nisso aqui como se fosse uma questão de ser implantado nela desde pequeno essa questão da raiva. Então, pensa uma pessoa que está sempre em contato com isso desde pequena, que quando ela está na fase adulta ou na adolescência, onde também existem grandes conflitos ali, esse intestino pode começar a agir de forma diferente. E a conotação que traz todo esse sentimento é algo que fizeram para mim que foi muito sujo, que foi muito grande, que eu não consigo eliminar, me traz nojo, me traz muita contrariedade, me cheira muito mal isso que fizeram comigo, essa situação. Uma carência também pode estar relacionado, tá? O intestino não estar na sua função correta por faltas, por carências.
eu não consigo assimilar essa situação, né? Lembra do intestino delgado? Ele não faz uma absorção de nutriente? Quando esse intestino delgado não está fazendo a absorção total das proteínas tão efetivamente, ele pode estar sensível por eu estar nesse sentimento de não conseguir assimilar uma situação. Tanto que problemas intestinais podem ser pontuais, pode não ser uma síndrome, pode não ser uma cronicidade, mas pode ser pontuais. Passei um tempo com o intestino de tal forma, passei um tempo com diarreia, né? Então esse contexto de fezes mais firme, né? Prender, constipar, eu tô aumentando o meu trabalho intestinal para segurar. Por quê? Porque eu não posso eliminar isso, eu não consigo eliminar essa sujeira que me fizeram, essa contrariedade, essa amargura que eu estou, que pode ser em relação ao trabalho, em relação à família, em relação à vida social, a colegas, amigos, né? Então, esse contexto de história que você passa pode fragilizar o seu intestino. E nessa fragilidade, ele pode desenvolver alguma patologia, né? Como uma colite, porque é o corpo tentando reagir diante dessa situação que você não conseguiu passar, né? Que você não está conseguindo eliminar, que você precisa reter. A falta, a carência pode ser que segure o intestino. Por quê? Porque eu preciso reter isso para mim. Eu sinto falta, né? Então eu preciso reter. Então pode causar também essa disfunção intestinal e essas fezes ficarem mais firmes. A hora que esse fruto do seu produto de ingestão chega no intestino grosso, que ele vai virar o bolo fecal, o intestino grosso tira toda a água das fezes, tudo, tira toda a água, porque precisa reter. Ele faz um entupimento ali, né? Ele pede, né? Que passe mais coisas por ali, que passe alguma coisa por ali. Então, a fezes ela fica petrificada. Eu já até ouvi falar de pessoas que precisam fazer lavagem. Oi, perdão, me mexi aqui. Precisa tirar isso, né? Vira umas pedras, tem até um nome isso, seco, fecal. Acho que enfim, tem um nome. E aí, isso já é algo que tem que ter uma intervenção médica. Por quê? Porque já não adianta mais fazer algo por isso, porque não tem mais como o corpo resolver, né? Ele já resolveu fazendo um tamponamento ali para não vazar nada, porque eu não posso eliminar nada, né? Então, levando aqui, gente, também a conhecimento de vocês, que às vezes existem alimentos que a gente come e não nos faz bem, tá? E tudo que o corpo sente que não está fazendo bem, ele precisa jogar rápido para fora, eliminar rápido para fora. Então, quando você vai, por exemplo, numa festa, num restaurante, você vai comer e tal, às vezes você passa mal pelo alimento que está contaminado, que tem bactérias ali que não são compatíveis com o seu corpo. Então aí o corpo mesmo vai fazer essa lavagem, essa purificação para eliminar, certo? Às vezes você tá comendo na hora ali, você precisa ir pro banheiro porque foi imediato a coisa, certo? Tá tudo bem, você vai, evacua e vida que segue. Isso não tem a ver com sentimento, isso tem a ver com alimento contaminado e que não fez bem para você. Mas existe uma situação em que todos estão numa mesa comendo e ali existe uma conversa, existe uma situação que é para você desgostosa, contrariada, suja, fedida, que você precisa eliminar, mas não consegue eliminar naquele momento. Então aí de repente você vai passar por esse evento e vai ficar mais dias nessa situação, tá? 7 dias, 8 dias, inclusive tem diagnóstico de viroses, porque aí os vírus já entram para fazer outro trabalho ali para ajudar o seu corpo. Mas só você passou mal. Tava um monte de gente na mesa. Só você passou mal. Por quê? Porque é a sua percepção daquela pessoa, daquela situação, daquela história, daquele evento, daquele segredo, sei lá, né? Então, a questão ali
ali não foi o alimento, foi a sua percepção do que aconteceu ali. Então também pode ser que o seu corpo entre nesse comportamento para quê? Para ter um ganho de tempo para você resolver, assimilar e eliminar, né? Emocionalmente, e aí o corpo relaxa e percebe que ele não precisa mais estar nesse contexto de preciso eliminar porque para ela não deu certo, foi pesado. E aí o corpo relaxa e volta à normalidade. Suponhamos que você tenha essa percepção aguçada em relação a tal assunto, que talvez é um assunto que vem desde a infância. Talvez é algo, uma carência, um desgosto, uma contrariedade, algo sujo que fizeram com você, que aconteceu desde a barriga da sua mãe, porque fizeram com a sua mãe, e você dentro da barriga dela teve a percepção dessa sujeira. De repente a mulher engravidou, foi falar pro rapaz, era um namorado ou não era nada, era um caso ali, encontraram e tal, engravidou. E aí a hora que conta, essa pessoa duvida, essa pessoa fala não é meu, né? E para aquela pessoa que está recebendo aquela informação ali do outro, pode surgir como uma sujeira grande que a pessoa está fazendo com ela, um desgosto, uma contrariedade, né? E quanta carência essa pessoa já pode estar tendo dentro dela e tem mais essa. E como é que eu vou criar essa criança? Entende como pode ser o impacto que você sofreu né, pela mãe e já tem ali uma inscrição, um gatilho que acessa essa sensação no seu corpo. Então, sempre que tiver contexto de pessoas que duvidam de você, né, de pessoas que te contrariam muito, te traz muito desgosto, você vai estar sempre tendo essas releituras. E com o passar dos anos, quando você já tiver uma idade avançada ou na fase adulta, depende do grau, né, que foi isso para você, você pode desenvolver uma patologia mesmo, até uma cronicidade, né, uma patologia crônica, por conta de tantas vezes, de tantos eventos, de tantas coisas que aconteceram dentro do mesmo assunto, do mesmo contexto. E não era algo que aconteceu naquela hora, era algo que aconteceu desde a barriga da sua mãe. Então percebem que a gente precisa expandir a consciência e trazer clareza para nós, para o nosso corpo. Porque, gente, pensa assim, quanta energia você precisa dispensar, usar, para pegar um remédio e um copo de água e tomar? E quanto de energia você precisa usar, dispensar, focar para entender o que o seu corpo está querendo dizer para você? E se isso é desde a sua infância, é da sua adolescência, da onde vem isso? Como que é esse sentimento para você? Quando esse sentimento acontece, o que aconteceu ao redor que eu tive isso? Eu tive isso mês passado. O que aconteceu mês passado? Pensa. Gente, é muito mais fácil tomar um remédio. Por isso que as pessoas recorrem rapidamente a isso. Tem situações que você tem que correr mesmo pro remédio, porque teu corpo não aguenta. É uma carga tão grande, ele precisou te ajudar de uma forma tão intensa, que nem diarreia, gente. Nós não podemos brincar com diarreia. Você tira tudo do seu corpo, imunidade, água, proteína. Não pode brincar com isso. Mas entenda que se for recorrer, uma vez aconteceu, vai lá, virose, estava na praia, acontece, ixi, tranquilo. Mas está sempre acontecendo, sempre que você vai na praia, você tem diarreia? Sempre, é toda vez. Sempre que eu como aquilo eu tenho diarreia? Sempre. Já não é normal, diarreia já não é normal. Todo mundo tem diarreia? Todo mundo tem diarreia na praia? Todo mundo, né? Então, assim, tudo que sai da normalidade, do fisiológico, você já fica pensando, não é normal, porque só eu tenho, 3 ou 4, né? Enfim. E de repente, fala, eu tenho, porque minha mãe tem, minha avó teve, minha tataravó teve. Tudo bem, existe realmente a genética, existe a nossa carga de DNA, existe a nossa carga do sistema familiar, existe um monte de coisa. Mas por que não fazer diferente a partir de você? Você simplesmente vai aceitar e vai viver assim, tomando remédio, porque tua tataravó teve, tua bisa teve, tua avó teve, tua mãe teve.
tudo bem também, tá tudo certo. Se isso é leve pra você, gente, tá tudo bem. Eu tô aqui só esclarecendo algumas coisas pra você ter um trilhar de vida mais saudável. Mas tá tudo certo, tá tudo correto. Se é assim que você quer viver, tá ótimo. O importante é você estar bem, ser feliz e ter bons frutos e resultados. Tá tendo bons frutos, bons resultados? Tá feliz? Tá completa? Tá tudo bem? Acabou, é isso. Não tem problema viver tomando um remédio? Não. Existem alguns problemas colaterais se você tomar muito remédio, mas tá tudo certo. O que eu quero dizer é que você toma o remédio, mas para um pouquinho para olhar para a sua vida. Para um pouquinho para olhar para a sua história e para pensar o que eu posso fazer de diferente para mudar essa situação no meu corpo. Uma outra coisa interessante também que eu queria falar sobre mágoa, né? A mágoa, ela é a raiva, meu Deus, ruminando aquela história, ruminando aquilo, né? Então, tem a raiva, e a raiva sai, acontece isso mesmo, e estamos aí, temos sentimento, estamos vivos, sangue que corre em nossas veias, tá tudo certo. Agora, quando você para naquela raiva, aquilo vira uma mágoa e você fica ruminando aquela história, ruminando aquela frase, ruminando aquela palavra. Pensa o que você está fazendo com a história. Você não está sugando tudo da história? Você não está fazendo essa história virar um bagaço, virar uma palha, virar um nada? Tá fazendo. E o que o seu intestino entende? Que ele precisa fazer o quê? Tirar nutrientes, tirar nutrientes, tirar nutrientes. Então, quando o alimento que foi digerido no seu estômago cai no teu intestino delgado, ele vai sugar tudo daquilo ali. E com muita rapidez. E aí, as paredes do intestino delgado, ela começa a ficar hiperpermeável. E daí começa a ir para o teu sangue toxinas, coisas que não precisaria estar indo para o seu sangue, porque tinha que estar indo para o teu intestino grosso para ser eliminado. Mas aquela condição de mágoa, de ruminar a história, descarrega essa emoção no seu intestino e faz com que ele comece a ficar hiperpermeável e puxar todas as substâncias boas e não tão boas assim, tóxicas, pro seu corpo. E daí pode acontecer aquela história que eu falei do intestino preso, porque sai demais, né? E o seu corpo vai ficar inflamado por tanta toxina fora do intestino. Então, olha que interessante que é o emocional ligado ao intestino. E olha como o seu intestino fala para você: olha, não é assim, não tá dando certo, isso aí que você tá fazendo não é assim, não continua, não tá dando certo isso aqui, né? Inclusive, assim, tem aquela frase, né, que as pessoas falam: nossa, essa pessoa tá enfesada. O que é enfesada? Nada mais é do que cheia de fezes. E o que é cheia de fezes? É eu não estar conseguindo eliminar. E num contexto emocional, eu não estou eliminando o que da minha vida? O que eu estou retendo? O que eu não posso eliminar? Qual a sujeira que eu não estou eliminando? Qual a contrariedade? Qual o desgosto? Qual a carência que eu não estou conseguindo similar e eliminar do meu corpo? Então, olha que interessante toda a correlação biológica que o nosso corpo tem com o nosso emocional. E, gente, por hoje eu acredito que foi o suficiente. Espero ter sido bem entendida e que tenha sido uma grande contribuição para vocês que estão aqui compartilhando, assistindo e aprendendo junto comigo. E é isso.